Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que venceu ontem por 2-0. Poderia ser uma goleada sensacional aí do time do Botafogo, mas não deu. Foi 2-0 aí pro time do Botafogo contra o cara bobo. Vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia falou aí dessa vitória do Fogão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final. E o Botafogo, que ano passado já papou a Libertadores e o Brasileirão, finalmente ganhou na competição, recebeu o cara bobo, que ficou bobo, não conseguiu ser um adversário à altura e perdeu por 2-0, mas os gols vieram no finalzinho. Botafogo. Antes da bola rolar no Nilton Santos, 1 minuto de silêncio ao eterno goleiro Manga, ídolo do Botafogo que morreu nesta terça-feira. Logo aos 4 minutos, após um erro de Marlon Freitas, Berrios ficou cara a cara com John, mas mandou para fora. Aos 8, Arthur buscou Mastriani na área e Neira quase fez contra. O alvinegro ainda desperdiçou boas oportunidades com Mastriani e Savarino. O Glorioso voltou para a parte complementar do duelo com muito gás, mas ainda sem marcar. O cara bobo respondeu com Pérez, que mandou no travessão. As mudanças que Renato Paiva promoveu no segundo tempo surtiram efeito. Com as entradas de Patrick de Paula, Matheus Martins e Cuiabano, o Botafogo melhorou no jogo e conseguiu a primeira vitória na Libertadores. Já não há jogos fáceis, isto é Libertadores, a Série A é um campeonato em que toda a gente pode ganhar a toda a gente, acho eu, apesar das probabilidades. E quer dizer, sim, concedemos de vez em quando uma ou outra oportunidade. Porquê? Porque nós somos uma equipa ofensiva, porque colocamos muita gente no meio campo adversário. Se tu abdicas de colocar gente na frente, não és corajoso, tens medo. Então não podes estar aqui, não podes representar este clube. O primeiro gol saiu aos 42 minutos. Na cobrança de falta, Patrick de Paula contou com um desvio para se tornar herói. Estou me sentindo muito bem pela oportunidade que eu estou tendo, agradecer a Deus também pelo gol, pela oportunidade. Acho que a gente se comportou muito bem hoje no jogo. A gente pôde ter paciência, ter o controle do jogo. Nos acréscimos, Matheus Martins ampliou. Feliz por voltar a marcar, né? Ainda mais em casa, do lado da nossa torcida. Precisava desse gol. A gente não começou bem a temporada, o time, o grupo em si. Voltamos a jogar bem agora com a chegada do Renato. Tá aí o Botafogo, que é uma equipe que quietinha, vem se apresentando, ganhou seu primeiro jogo na Libertadores. Tanto é que perdeu na estreia para a Universidade de Chile, que ontem venceu na Argentina. Então é um grupo que também já está se complicando. Mas o Botafogo precisava ganhar, fez os gols no finalzinho, Edu. E sacramenta um resultado importante para a sequência de trabalho. Importante, Renata, principalmente depois de uma estreia, né, de uma derrota fora de casa, né, e o Botafogo, né, se caprichasse um pouquinho mais no último passo, na finalização, com certeza ia ter um jogo mais tranquilo, né, e aí foi fazer o gol aos 42, uma bola parada do Patrick de Paula, e ele estava merecendo fazer esse gol, né, porque a torcida estava pegando o pé dele e tudo, mas eu vejo assim, o Botafogo, a gente espera muito mais porque ele já apresentou isso para nós, principalmente no ano passado. Só que com as mudanças do treinador, o estilo de jogo, né, ainda requer um tempo ainda de adaptação. Mas eu acredito muito que o Botafogo vai crescer mais ainda na competição e é um sério candidato ao título também. Ronaldão, no Brasileirão, vai bem, né? Nas 2 rodadas em que se apresentou, empatou aqui em São Paulo com o Palmeiras, ganhou do Juventude e precisava vencer pela primeira vez na Libertadores e aconteceu. Mas era para estar melhor, viu, Renata? Acho que o grande erro também foi do John Textor, que ficou embaçando para contratar treinador, ficou escolhendo, e ficou mais de 60, quase 60 dias sem um treinador. Você imagina que aquele time que terminou o ano vencendo tudo, que foi o time do Botafogo, você tendo um treinador já trabalhando, agora começa a arrumar o avião aí em pleno voo praticamente. Mas já era para estar bem melhor o Botafogo, bem melhor do que já estava aí. Muito bem, Cicinho. Botafogo é um time que tem condições de brigar esse ano. E até porque no meio do ano o Textor deve contratar mais. Exatamente, Renato. Tem um time, né? Tem uma base muito boa, um time sabedor do que é. Até achei, né? Falei ontem que o Botafogo provavelmente esse jogo ganharia com facilidade de goleada e não foi o que nós vimos. Mas em meio às dificuldades que encontrou no adversário, um ponto positivo do Botafogo é o quê? O Botafogo correndo atrás do resultado, não se desorganizou atrás, então não sofreu.
E isso é um ponto a favor também do treinador, da postura do time. E sem sombra de dúvida, vai lutar por título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, porque tem um time muito bem treinado. E quando a gente fala que não tem mais cara bobo, né, no futebol, aparece o cara bobo para dar uma força pro Botafogo. Ainda bem que tá na Venezuela, né? De volta com o Sport Center, com o campeão da Conmebol Libertadores, com o estádio também que não empolgou muito a torcida, né? 24 mil torcedores. Pois bem, viu o Botafogo encarar o cara bobo, ter algumas oportunidades e ter o Patrick de Paula aparecendo mais uma vez, né, Jailson? Mais uma vez o Patrick de Paula saindo do banco, né? Saindo ali do banco de reservas e mudando o roteiro do jogo, porque já era finaleira ali, né? Minutos finais, e o Patrick de Paula conseguiu mudar ali o que seria um empate frustrante para os torcedores. O Arthur, eu achei o Arthur bem ontem pelo lado direito. Foi a principal válvula de escape da equipe do Botafogo, ele trazendo ali para dentro com a esquerda, né, para tentar acionar o Mastriani. O Savarino, que foi peça fundamental na temporada passada, eu acho que ele só precisa acertar um pouco mais o pé. Não sei se você tem você concorda comigo, Marra, porque tem algumas oportunidades do Botafogo que estão caindo no pé do Savarino. O trabalho duro ele continua fazendo. Continua fazendo e muito bem. Só que é só questão, às vezes, de um pouco de sorte mesmo. Cara, 87 a própria sorte que teve o Patrick de Paula. Aí é sorte então, mesmo. A própria sorte que teve o Patrick de Paula, o Savarino não tá tendo. E aí no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, tem também o Matheus Martins, né? Sim. Então é isso, a vitória por 2-0. A primeira do Botafogo. A gente ouve o Paiva aqui no Sport Center. A tendência das comparações é sempre muito grande, mas às vezes é um erro, porque os contextos não se repetem, os jogadores não se repetem e os treinadores não se repetem. A única coisa que eu lhe posso dizer, de facto, é que o Botafogo sente dificuldades, não há dúvida, sentia dificuldades, não há dúvida, mas nós temos 2 jogos desse perfil e temos 4 golos feitos. É sempre muito difícil quando o adversário está em 30 metros, quase com 2 linhas de 5, e essa criatividade muitas das vezes está lá, mas esbarra num processo defensivo super denso. Com muito sotaque do Renato, sotaquezão português. Olha só, o Patrick de Paula pelo Botafogo na partida contra o Carabobo. Liderou vários quesitos. Claro, marcou o gol, mas também finalizações, ações com bola, olha só. Passes completados, então 32, passes progressivos, e aí posse recuperada só uma, mas entra num top 3 pelo menos da equipe. Tem sido um dos protagonistas já então desse novo Botafogo com o Paiva, né? O Paiva dá bronca no Patrick, põe no time titular, põe no banco. Então já é uma relação curiosa e ele tem aparecido bem nesse time do Botafogo, Rafa. Verdade, Bruno, Mário e companheiros. É um jogador que já conta com o prestígio e a confiança do treinador. O que a gente percebe claramente, para começo de conversa, é um Patrick de Paula finalmente em forma física, né? O desempenho atlético dele em campo já dá esses sinais para todos nós. Ano passado ele estava claramente sem estar desenvolvendo o melhor da sua condição física para poder jogar em alta performance pelo Botafogo, e agora ele é uma peça importante, e a médio prazo pode ser até que o Marlon Freitas, o jogador tão importante na última temporada, perca a sua titularidade para o Patrick de Paula, que entrega algumas características de jogo que o Marlon Freitas não entrega. Uma delas é essa eficiência, né? A iniciativa associada à eficiência em chutes de fora da área. Mas o Botafogo mereceu vencer o jogo, né? 18 finalizações contra apenas 7 do time adversário. Das 18, 7 foram no alvo. Muita pressão. Ao longo do segundo tempo, o Renato Paiva tira laterais mais conservadores, como o Matheus Ponte e o Alex Telles, e coloca Vitinho e o Cuiabano, que são jogadores mais agressivos, tenta buscar essa vitória, e acaba que o acaso ajuda, porque na cobrança de falta tem o desvio, mata o goleiro, depois o Matheus Martins faz o 2-0, importante para o Botafogo. No outro jogo da chave, a Laú venceu a equipe do Estudiantes e, portanto, é ela quem lidera o grupo A. O Botafogo e o Estudiantes estão cada um com 3 pontos, e depois vem o Carabobo, que ainda não pontuou. E o próximo jogo do Botafogo pela Libertadores é justamente o Estudiantes fora de casa daqui a 2 semanas, mas pelo Campeonato Brasileiro tem o Bragantino no próximo sábado também na condição de visitante. Você disse, né, Bruno, pouco mais de 24 mil torcedores compareceram ontem lá no estádio Newton Santos, e uma espécie
de divisão de sentimentos, né? Ao mesmo tempo em que muito apoio ao time em campo aconteceu, muitas homenagens da torcida também nas arquibancadas para o grande ídolo Manga, goleiro que faleceu ontem, ex-goleiro evidentemente, aos 87 anos, ele que foi o goleiro do Brasil na Copa do Mundo de 1966. O velório do corpo do Manga aconteceu hoje pela manhã na sede do Botafogo, em General Severiano, com as presenças de muitos sócios, torcedores, amigos, ex-companheiros do Manga, e todo esse processo foi acompanhado de perto pelo microfone da ESPN. Lembrando que nesse momento, pelo menos pela programação inicial, já deve ter ocorrido o sepultamento do corpo do Manga no cemitério São João Batista. Botafogo foi um cara esperto ontem e venceu quem? O cara bobo. Não, cara, horrorosa essa piada, mais uma vez. Meu Deus. Passou o dia todo ontem pensando pra fazer uma coisa maneira de uma piada, não conseguiu, gente, piorou. O Botafogo foi um cara esperto e venceu o cara bobo ontem no Newton Santos. E Gabi Marino conta pra gente. Antes da bola rolar no Newton Santos, 1 minuto de silêncio ao eterno goleiro Manga, ídolo do Botafogo que morreu nesta terça-feira. Logo aos 4 minutos, após um erro de Marlon Freitas, Berrios ficou cara a cara com John, mas mandou para fora. Aos 8, Arthur buscou Mastriani na área e Neira quase fez contra. O alvinegro ainda desperdiçou boas oportunidades com Mastriani e Savarino. O Glorioso voltou para a parte complementar do duelo com muito gás, mas ainda sem marcar. O cara bobo respondeu com Pérez, que mandou no travessão. As mudanças que Renato Paiva promoveu no segundo tempo surtiram efeito. Com as entradas de Patrick de Paula, Matheus Martins e Cuiabano, o Botafogo melhorou no jogo e conseguiu a primeira vitória na Libertadores. Já não há jogos fáceis, isto é Libertadores, a Série A é um campeonato em que toda a gente pode ganhar a toda a gente, acho eu, apesar das probabilidades. E quer dizer, sim, concedemos de vez em quando uma ou outra oportunidade. Porquê? Porque nós somos uma equipa ofensiva, porque colocamos muita gente no meio campo adversário. Se tu abdicas de colocar gente na frente, não és corajoso, tens medo. Então não podes estar aqui, não podes representar este clube. O primeiro gol saiu aos 42 minutos. Na cobrança de falta, Patrick de Paula contou com um desvio para se tornar herói. Estou me sentindo muito bem pela oportunidade que eu estou tendo, agradecer a Deus também pelo gol, pela oportunidade. Acho que a gente se comportou muito bem hoje no jogo. A gente pôde ter paciência, ter o controle do jogo. Nos acréscimos, Matheus Martins ampliou. Feliz por voltar a marcar, né? Ainda mais em casa, do lado da nossa torcida. Precisava desse gol. A gente não começou bem a temporada, o time, o grupo em si. Voltamos a jogar bem agora com a chegada do Renato. Primeiramente, um belo abdômen. Segundamente, Pedrinho, concorda com ele? O time voltou a jogar bem? Quando? Que ano? O Matheus Martins, o craque do Fogão que fez o gol, que falou. Não acho. Aliás, dá licença. Deixa eu botar o espelhinho aqui, que ontem eu estava aqui. Você tá com medo do cara bobo? Lembra disso? Tá bom, então. A bola na trave aí. Verdade. Ó o gol perdido no primeiro tempo. É verdade. Vai nessa. É verdade, Boca, é verdade. Não tem essa de Vocês são dois traidores. Boca, tá certo, Tá certo o quê, Ele pô? foi um cara esperto, você que foi um cara bobo. Não acho que o Renato Paiva ainda conseguiu encaixar a sua metodologia de trabalho. Agora, dizer que Matheus, os dois jogadores que foram criticados pelo Botafogo, que vinham sendo criticados, o PK e o Matheus Martins, foi que decidiram os jogos do Botafogo. E eu falei isso ontem, resenha alvinegra, né? Eu falei que se o Santos começasse jogando e ele não rendesse, o substituto automático era o PK, que vocês criticavam quando ele jogava de titular. Então, se ele não rendesse, mas ele foi, entrou, fez o gol de falta que esbarra no goleiro. O goleiro demorou 3 anos para ir na bola. Né, Fernando? Parecia o GV na bola. Parecia o GV antigamente. Mas o Botafogo, o Renato Paiva, o Botafogo tem uma base do meio para trás. Eu já falei isso aqui, sou repetitivo sim, porque tem uma defesa sólida, consistente. Mas o quarteto lá do último terço não consegue o Renato Paiva potencializar esses jogadores. Savarino ontem não tinha entrosamento com nenhum desses jogadores. Nunca jogou com eles em nenhum momento. O Arthur, Santos e o Mastriani. Que Mastriani, pelo amor de Deus, filho, 4,55 da Superbet tu me vendeu, filho.
Tu tá de brincadeira. Eu me lasquei. Tá Eu de fui nele, brincadeira. errei. Perdi 100 prata por causa de você, irmão. Tu tá de brincadeira. Aquela bolinha ali, ó. Brincadeira, hein? Ó, só faz assim, filho. Atraso, porra. Eu ia pagar o almoço do Clebão hoje lá no Português. Lembro disso, ia né? tomar um vinho caro hoje. A gente ia sair daquele negócio, daquele vinho que a gente toma de R$20, que a gente já toma e toma o Pepsi Samar junto. 9 faz gol, 9 faz gol, gente. 9 faz gol. O Botafogo, assim, não acho que foi... Tá muito aquém do que... Sem fazer comparação, paralelo de 24, hein? Tá muito aquém das... Não sei comentar planejamento, nada disso, esquece. Fernandão falou uma frase aqui antes do programa, quando a gente comia canapés ali, e cappuccinos, que eu concordei. O Botafogo ganhou no dedo do Renato Paiva. Foi sim, mesmo que... Não tô falando de performance do time, tô falando de leitura. Na mudança, e é uma coisa Mas interessante. são essas duas peças que entram sempre. Ou entra o Santos no segundo tempo e o Matheus Martins, ou entra o PK... Mas quais seriam as outras opções que ele tinha para fazer as mesmas funções? Não estão rendendo ainda, que é o Juan Cruz, né? É isso aí. Por quê? E ele até disse que até colocaria o Juan Cruz se o Botafogo não tivesse feito gol para jogar ao lado do Mastriani. Exato. Para tentar com essas bolas cruzadas colocar alguém com o pé bom para os cruzamentos. E o Botafogo no primeiro tempo, hora jogava contra até uma linha de 6, que os pontos baixavam para acompanhar os laterais e ficavam 6-3 na frente da zaga, marcando muito e mais um. Dificulta muito você jogar assim, principalmente quando você tem um time que não tem essa amplitude e profundidade pelo lado esquerdo. Tem que ter. Porque aí você abre a equipe. Porque você tem o Santi Rodrigues que vem para dentro, para fazer essa associação com o Savarino, eu acho que tem que ser feito. Só que o Alex Telles não é esse lateral ofensivo, esse lateral agudo que usa o fundo do campo com frequência. E não dá essa amplitude, então ele vem para dentro também. E o Botafogo ficou meio que previsível. Ou jogava por dentro, onde estava muito fechado, e pelo lado direito, onde não estava conseguindo muito com o Arthur, que mesmo se movimentando, tentando fazer jogadas, estava difícil entrar por ali. Quando ele coloca o Cuiabano, que dá essa amplitude e profundidade pelo lado, a defesa tende a se abrir um pouco mais e encontrar os espaços. Foi onde as coisas aconteceram. E quando também acontece a entrada do Patrick de Paula, o Botafogo faz uma coisa que não tem feito e que me espanta. Por quê? Quando você encontra defesas bem postadas, GV, você tem que tentar algumas soluções que às vezes não haviam sido treinadas no treino. O jogador está ali para isso. Aí é a criatividade do jogador, exatamente. Chutar de fora da área, buscar uma tabela diferente do que estava treinado, ou até mudar o posicionamento. Ao invés do Arthur ficar em cima da linha lá, vem para dentro, deixa o lateral passar, procurar um pouquinho mais essa associação com o Savarino por dentro para ele finalizar, que finaliza muito bem. Acabou que deu certo, acabou fazendo um gol de falta em que, na nossa opinião, o goleiro podia ter feito um pouquinho melhor. Eu acho que poderia ter feito melhor para o Botafogo. E o Matheus Martins, que é um menino que não desiste, está sempre tentando alguma coisa, mesmo que às vezes não estando tão bem tecnicamente. É um moleque que não desiste, tem estrela. Não esqueça do pênalti que ele bateu decisivo contra o São Paulo, Exato. lá no Morumbi, para decidir na Libertadores. Fez dois contra o Flamengo também no 4x1. Não é qualquer jogador que bate o pênalti daquele. Ontem fez o gol e definiu a Vamos ver vitória. o senhor Renato Paiva falando exatamente sobre isso. Ferinha. E eu estava desesperado, entre aspas, ali fora, a pedir que houvesse circulações de lateral a lateral, para paciência. E nós não tivemos essa paciência na primeira parte. Mesmo assim, gerámos oportunidades de golo e não as concretizámos. No segundo tempo, nós corrigimos esta situação, pedimos paciência sem ser passivo, porque a circulação também estava lenta. Há uma circulação, e eles às vezes confundem paciência com passividade, não tem nada a ver com isso. Paciência, mas com a bola a circular rápido, começámos a levar a bola aos extremos e acabámos por abrir a equipa adversária. Quanto mais começámos a abrir a equipa adversária, mais eles foram recuando no terreno. E fica mais difícil, depois cais na tentação dos cruzamentos. É um jogo muito difícil. Quando você fala nos Estudiantes, sim, de facto os Estudiantes, em termos de qualidade coletiva e individual, é muito melhor equipa, mas se calhar dá-te mais espaços para jogar. Muito bem, seu Renato Paiva. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu ontem o time do Carabobo por 2-0. Gols aí de Patrick de Paula, né? E Matheus Martins. Botafogo que venceu aí a partida já no finalzinho, né? Os 88 minutos, quase já aí os 43 minutos, ali, 42 minutos ali do segundo tempo. Saiu o gol do Patrick de Paula, né? O jogo já estava encaminhando para um 0-0. Patrick de Paula foi feliz no seu chute de cobrança de falta e abriu o placar aí para o time do Botafogo. E com isso fez com que o Carabobo tentasse sair. E no finalzinho mesmo, nos acréscimos, o juiz deu 8 minutos de acréscimos. E no último minuto de acréscimo, o Matheus Martins fez o segundo gol
né, sacramentando aí a vitória por 2-0 aí do time do Botafogo. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí dessa vitória do Fogão, né? O que é que vocês acharam aí? O que é que tem para tirar aí desse jogo do time do Botafogo, né? Dentro do Newton Santos, dentro da sua torcida, a torcida que estava apreensiva ali, né? Faz ou não faz, sai ou não sai a vitória, mas no finalzinho o Botafogo conseguiu essa vitória sensacional, né? Mas e aí? O que é que vocês acharam aí, né? Desses jogadores que substituíram alguns titular, né? O Botafogo não pôde contar com o Igor Jesus, né? Mas o Vitinho também entrou ali no decorrer do segundo tempo. E vamos ver aí como é que o Botafogo vai se portar também aí nas outras partidas, tá certo? O Botafogo que sábado joga contra o Bragantino. Mano, na minha opinião, esses jogos do Botafogo no sábado, vou falar pra vocês, tá muito, muito ruim. O Botafogo tem que jogar no domingo, pô. O Botafogo tem que jogar no domingo. Futebol é no domingo, pô. Todos os jogos do Brasileirão do Botafogo tem sido no sábado. Só a estreia que foi no domingo, né? Mas, ó, Juventude foi no sábado, Bragantino no sábado. Vai jogar agora só, né? Vai jogar na quarta-feira contra o São Paulo. Aí depois é que vai jogar no domingo contra o Atlético Mineiro. Mas é isso, né? Eu não sei por que esses jogos do Botafogo no sábado, que merecia mesmo, né, ser em domingos. Mas é isso aí. Vamos ver como é que o Botafogo vai se portar aí contra o Bragantino fora de casa. Mas e aí, o que é que vocês acharam da partida do time do Botafogo ontem? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!